A Escola Superior da Magistratura é uma instituição da Júris, orientada à formação de juízes. A instituição conta com palestrantes de alto nível e prepara para o concurso de ingresso à carreira da magistratura. Também oferece cursos temáticos a advogados, membros do Ministério Público e juristas em geral. Procure a Escola Superior da Magistratura no site www.ajuris.org.br ou no telefone 3284-9000 e peça maiores informações. É 1 milhão, é 1 milhão, é 1 milhão. Vem com a gente crescer, com a gente, com todos cooperar. É 1 milhão, 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 é 1 milhão. O Sicredi agora tem 1 milhão de associados, 1 milhão de pessoas com um mesmo objetivo, crescer, porque gente que coopera, cresce. É 1 milhão. Virtual, sistema desenvolvido através de um esforço conjunto da Corregedoria Geral de Justiça, da Superintendência dos Serviços Penitenciários e da Companhia de Processamento de Dados, no Rio Grande do Sul, foi premiado no principal evento de informática pública do país. A iniciativa gaúcha recebeu o prêmio Excelência em Governo Eletrônico, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação. E para falar sobre as funcionalidades deste PEC virtual, a necessidade de agilização dos processos de execução criminal e o reconhecimento nacional do projeto, estão conosco no Sala de Audiência de hoje o juiz corregedor Luciano Lozecan, o presidente da Procergs, Ronei Ferrigolo, e o técnico e diretor substituto, do Departamento de Planejamento da SUSEP, Fábio Heinen. E eu gostaria justamente de começar, talvez explicando, Luciano, o que é este chamado PEC virtual, ou seja, é processo de execução criminal virtual, é isso? Virtual. Esse é um primeiro passo que nós demos na questão da virtualização desse processo de execução criminal. Nós temos um grande problema em todo o Estado, que o processo de execução criminal como um todo, ele gera, ao longo do tempo, um volume de papel muito grande, né? E por vezes, até por equívocos no funcionamento cartorário, simplesmente vão se juntando aqueles pedidos do apenado, as promoções do MP e assim por diante. Então, nesse momento de crise do Estado, nós fomos desafiados a, pelo menos, criar um mecanismo de simplificação desse processo de execução criminal. Inclusive para a economia de papel, é isso? Inclusive para a economia de papel, né? Sobretudo, ele voltou-se para o quê? Para a questão das informações, do trânsito das informações, uma rapidez maior. Porque hoje um juiz lá na vara de execução criminal, ele antes até do processo de execução criminal virtual, eles pediam um ofício, levava 2, 3 meses para ser respondido pela SUSEP. Por quê? Dado o volume de papel que esse tipo de informação demandava. Então, aí tivemos o nosso primeiro desafio. E no ano passado, em agosto do ano passado, de 2006, nos reunimos pela primeira vez na Corregedoria e tivemos algumas ideias do que nós queríamos em termos de processo virtual na área da execução criminal. Procuramos a Procergs para que esse processo fosse implantado nas comarcas que têm o chamado sistema SEC, que é Controle da Execução Criminal, que é ainda hoje centralizado pela Procergs, né? Então, a partir desses contatos, começamos a desenvolver o PEC virtual, juntamente com a Procergs e com a SUSEP, para o trânsito de informações. Essa foi a primeira etapa, ou seja, naquilo em que nós tínhamos que expedir ofício e receber ofício da SUSEP, né, nós preferimos e escolhemos o meio virtual, um meio seguro, um meio econômico, para essa troca de informações. Isso é feito, então, via e-mail? Virtual, é dentro de um sistema criado pela especificamente pela Procergs, uma troca de informações dentro de um próprio sistema seguro dentro da Procergs, não é na internet. Não é na internet. Não usa a internet como meio de trânsito de informações. Não, é dentro de um próprio sistema criado pela Procergs para a troca de informações entre as instituições, executivo e judiciário, né? Então, diante disso aí, nós começamos a implantar o piloto agora no mês de junho de 2007. Nós começamos com cerca de 5.500 informações que transitaram entre as instituições nesse primeiro período e hoje nós já temos 23 mil documentos e informações que são trocados mensalmente
entre o judiciário e o executivo. Então, a progressão de regime, marcação de audiências, concessão de algum benefício ao preso, né, e a resposta correspondente da SUSEP é tudo em meio virtual. Né? E a facilidade e a economia que isso gerou, não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em termos de recursos humanos. Porque antes, lá na SUSEP, nós tínhamos um servidor que diariamente vinha com uma viatura, recebia um malote inteiro de documentos, tinha que fazer toda a separação daqueles documentos para saber qual era o tipo de benefício que o juiz havia concedido. Né? E, de outra parte, no Poder Judiciário, da mesma forma, saber onde é o pedido, para que processo vai, e hoje esse pedido, né, é enviado eletronicamente para a SUSEP, né, a SUSEP nos manda a resposta e já ali dentro desse sistema já se cataloga e já se coloca esse documento dentro do processo do preso. Ele já faz parte do processo, já faz parte do processo do preso e já está lá dentro da informação relativa àquele processo. Isso facilitou, então, tanto para o Poder Judiciário quanto para a SUSEP. Alimentar essas informações foi complicado ou naturalmente foi funcionando o sistema? Como é que... Bom, claro que tem um piloto, né? Isso, nós começamos o piloto com a Vara de Execução Criminal de Porto Alegre. Então, nós tivemos, no primeiro momento, algumas dificuldades apresentadas, como a separação por assuntos. Como bem disse o doutor Luciano, os documentos chegavam embaralhados, vamos dizer, todos os documentos juntos. Nós tínhamos, além de ter que buscar esses documentos, nós tínhamos que ter um servidor que teria que fazer essa leitura, e fazer uma separação. Só que ainda havia um agravante, que muitos documentos, muitos ofícios, vinham com 3 assuntos. Por exemplo, uma progressão de regime e mais diversas solicitações dentro do mesmo documento. Então, esse documento, para ser processado, tinha que passar por 2 ou 3 áreas diferentes, atrasando mais o processo, porque havia um processo de interpretação. Então, como bem foi dito, a tramitação, existe o SEC, que é o controle da execução criminal, e o nosso sistema, o CIA, que é o controle individual de apenados. Então, estes 2 sistemas estão dentro da Procergs, só que são plataformas totalmente diferentes, sistemas operacionais diferentes, e que havia um problema nessa comunicação que não foi tão direta. Mas não adianta só a questão técnica, a Procergs resolveu tranquilamente essa integração. Mas havia um problema de definir. Então, todos os assuntos recebidos e os destinos de cada um destes assuntos. E houve uma preparação prévia para esse trabalho. No primeiro momento, o primeiro módulo do projeto foi receber os documentos do Judiciário. Tanto é que nós estamos hoje, dentro dos 23.384 documentos até o dia 5, nós tínhamos recebidos 21.559 documentos do Poder Judiciário neste primeiro módulo. Por que um número maior? Porque o primeiro módulo foi de recebimento. Em junho e julho foi desenvolvido, implantado essa primeira parte. E agora estamos já concluído o segundo módulo, que é o envio da SUSEP para o Poder Judiciário também, que é bastante interessante. Quanto à sua colocação, há uma facilidade muito grande. Houve uma adaptação, é uma mudança de cultura, que as pessoas estão acostumadas com o papel, com o recebimento do papel. O juiz substituto lá nos comentava que havia uma assinatura ali em algo em torno de 800 documentos por dia. Então, um juiz de direito perde seu tempo precioso tendo que assinar documentos, os ofícios. E, por outro lado, em contrapartida, na SUSEP também, a nossa chefe da Divisão de Controle Legal também tem que fazer essa assinatura desses documentos para encaminhar para o Poder Judiciário, também com uma pilha diariamente de documentos. E o trâmite, então, esse trâmite é bastante demorado, um trâmite burocrático, onde havia uma separação com malotes. E na questão da economia, nós recebíamos 2 vias. Uma para a SUSEP, órgão central, mais ainda uma para o estabelecimento prisional. Hoje, estas 2 vias são desnecessárias, que nós recebemos no sistema, e o estabelecimento prisional já recebe... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, que 100% dos estabelecimentos da Grande Porto Alegre estão informatizados, só utiliza a internet, vamos dizer, a rede, na verdade, a rede segura da Procergs, onde essas informações estão absolutamente seguras, e ainda não utilizamos a certificação digital, por não ter necessidade, que são sistemas
em ambiente seguro. Fechados também, né? Na verdade, as autoridades se comunicam através dele, é isso? Se comunicam através dele. Então, entra cada um com a sua senha. Hoje, o juiz entra com a senha dele e aqueles 800 documentos, ele dá um enter e os 800 documentos já chegam separados num escaninho virtual, como se fosse um e-mail. Nós usamos, a sua colocação do e-mail foi perfeita. É mais ou menos nessa mesma questão, inclusive com a urgência, porque hoje tem documentos de caráter urgente, onde nós precisamos... Com destaque da urgência, se for o caso. Isso. Então, todo esse trâmite foi pensado e agora, então, os documentos estão tramitando de forma segura e ainda melhoraram o processo de trabalho, porque chegam nas mesas, cada servidor com a sua senha, já abre, por exemplo, progressão de regime, enfim, alguns dos diversos itens que nós temos já vão direto para o servidor que faz, então, o seu trabalho e encaminha o resultado também eletronicamente. E ontem tivemos lá na VEC e conversando com a funcionária, ela também, o escaninho que estava cheio há alguns meses atrás, cheio de documentos, agora está vazio. Ela trabalha só no seu computador. Visualmente, isso deve ser bastante positivo também para o servidor, né? Muito. Facilita aquilo de não ver a pilha de documentos, a pilha Exato. de processos. Só para você ter uma ideia, na VEC de Porto Alegre, que abrange quase que 50% dos presos do Estado, são 15 mil processos. Então, o volume de papel que tramita e que transita ali naquela vara é enorme. Então, essa diminuição visualmente já é impressionante, já melhora muito, né, o próprio a disposição. Claro, do próprio servidor para trabalhar naquela área. Agora, a informática traz um benefício fabuloso, né, no trabalho, Rony, com esse tipo de facilitação ao trabalho do judiciário. Agora, eu queria... Em que medida, talvez, para a informática seja difícil trabalhar com a interpretação? Porque aqui é uma ciência aplicada, né? O direito tem todas essas dificuldades. Como é que eu interpreto determinada decisão, para quem manda, em que escaninho virtual vai entrar determinada informação? Então, como é que foi para a Procergs trabalhar com a questão da interpretação no direito, as dificuldades, para poder fazer uma instalação de um processo desse porte? Bom, existe, claro, uma parte da informática que está sendo talvez até o maior relevo nesse projeto, que é a parte ferramental, a parte que entrega para os juízes, para os, no futuro, né, promotores, enfim, até talvez para os apenados, quem sabe, a possibilidade de se utilizar das ferramentas de tecnologia para acelerarem processos, mas não necessariamente para substituir a pessoa que tem que tomar essa decisão. A visão que nós temos a respeito da evolução desses sistemas está muito associada à construção de uma facilitação e de um aumento da produtividade das pessoas, do trabalho das pessoas. Então, a tecnologia que pode ser muito facilmente usada, acho que qualquer cidadão hoje tem uma razoável noção do que significa, por exemplo, atender um e-mail, né? Abrir, fechar, responder. E nós não estamos limitando as nossas iniciativas de governo eletrônico. A governadoria da Cruz ela tem uma visão muito clara do papel que a tecnologia da informação pode ter na reestruturação, no aumento da eficiência do Estado, à internet necessariamente, como foi colocado, não necessariamente ao e-mail, à internet, mas em redes fechadas, como é o caso especificamente deste projeto, onde a segurança tem um relevo muito forte. Nós também estamos pensando em como levar as soluções de governo eletrônico, por exemplo, para a plataforma de telefone celular, onde eventualmente, mesmo com mobilidade, né, não precisa nem estar na frente do seu computador, eventualmente um juiz pode ganhar tempo, inclusive num deslocamento de carro lá, e estar eventualmente analisando ou assinando algo. Então, a tecnologia, ela proporciona... Utilizando o celular, seria isso? Por exemplo, como uma das ferramentas, nós temos que analisar a tecnologia da informação de uma maneira um pouco mais abstrata, dissociando talvez até dessa noção que a gente tem de que é um computador. Existe um complexo sistema de plataformas que vão desde computadores de grande porte ou computadores muito potentes lá na Procergs, passando pela plataforma de comunicação, fibras óticas, redes sem fio, e chegando no usuário sob diversas formas. Uma delas é um computador com uma internet, mas também pode haver outras, né? E acho que o Estado está começando
a se apropriar cada dia mais dos ganhos de eficiência, buscando fazer mais com menos. E isso é uma coisa que a Procergs tem um papel fundamental nesse processo por causa do entendimento que ela tem dos processos de negócio do governo, da integração que eles podem ter. É extremamente alvissareiro ver o Poder Judiciário conversando com o Poder Executivo dessa maneira. Projetos complexos muitas vezes aumentam a sua dificuldade porque os poderes têm situações de governança diferentes, tempos diferentes, talvez prioridades. E eu acho que o cidadão gaúcho está muito feliz de ver que os poderes se entenderam, organizaram o seu processo para reduzir o custo para a sociedade, para acelerar a velocidade com que isso ocorre. Quer dizer, eventualmente, o Dr. Fábio mesmo comentava esse exemplo outro dia, um apenado que haja a evasão dele de um presídio, por exemplo, pode demorar 2, 3 dias para que as estruturas que tem que tomar conta desse evento... Tem um conhecimento do fato. É um evento que trata da segurança pública, é um evento que tem que ser tratado imediatamente. Mesmo a recaptura desse sujeito também. Exatamente. O processo de recaptura só vai ter início à medida que as estruturas que controlam a segurança se deem conta disso. E isso, se demorar 2 dias para um ofício ser batido, para alguém assinar, para alguém carregar, levar, pegar um carro, enfim, todo um processo que nós hoje podemos evitar através da sistemática que dá instantaneamente essa ciência e, portanto, acelera a prestação do serviço na ponta da sociedade. Isso já tem sido notado, pelo menos nesses primeiros meses de implantação aí do piloto, a diferença nas varas do cumprimento? Sim. Os próprios funcionários da vara de execução criminal fizeram rasgados elogios ao projeto, porque isso lhes poupa também tempo e trabalho, né? Como já havia falado o Fábio, nós tínhamos um funcionário dentro do Poder Judiciário, dentro da VEC, também encarregado de fazer toda essa seleção dessa documentação em resposta que vinha da SUSEP. E esse funcionário perdendo o seu tempo com uma tarefa relativamente simples, que é essa de classificação, né, mas absolutamente necessária para saber a que tipo de processo se referia, a que tipo de preso, né, e assim por diante. Mas o interessante de tudo isso é que esse projeto ele não para por aqui. Ele prevê uma segunda fase, que é a integração do Ministério Público, num primeiro momento, depois da Defensoria Pública, e, por fim, dos advogados, peticionando dentro do próprio sistema, né? O nosso Seria um acompanhamento total do processo, de forma virtual, é isso? O nosso ideal é o quê? Nós chegarmos a um processo totalmente virtualizado, sem o papel, né? De forma que, se o juiz quiser, ele pode até, como existe em alguns jornais, folhear o seu processo de execução virtual, né? Desde a sentença condenatória, o acórdão, até os benefícios e o histórico daquele sujeito, né? Esse é o ideal, isso que nós pretendemos atingir. Então, nessa segunda fase, a gente já prevê a integração do MP, com a possibilidade do Ministério Público já fazer as suas promoções e pareceres dentro daquele processo, dentro de num espaço pré-reservado para isso, né? E também o próprio Ministério Público e o Judiciário acessando a dados que a SUSEP tem. Por exemplo, o juiz vai deferir uma progressão, uma saída temporária, o juiz ou promotor necessitam verificar qual é a conduta daquele preso dentro do presídio. Ele já vai acessar o atestado de conduta carcerária virtual lá dentro, que vai ser alimentado diariamente pelo pessoal da SUSEP e vai estar absolutamente atualizado. Essa informação antes era toda em papel, levava alguns dias. Até pedir, até retornar, realizar até que houvesse novamente o despacho do juiz. Hoje, isso é possível já em meio virtual. E por isso essa integração e esse estabelecimento de fases, nós estamos absolutamente cautelosos nisso, nós estamos indo passo a passo, confirmando cada fase antes de iniciar a outra. E agora, feito esse teste preliminar, essa primeira etapa, estamos indo para a segunda etapa, com a integração do Ministério Público. A SUSEP também já verificou que há facilidades identificadas em concreto no trabalho, além dos escaninhos vazios, né? Sim. Nós também tínhamos, foi muito interessante que o nosso processo de integração já vem desde 2003, e nós temos conversado e buscado a integração nos processos, tanto de persecução penal quanto de execução penal. Na fase de persecução, também existe um processo que está adiantado na ideia de que os inquéritos também sejam realizados, muito próximo vamos ter os inquéritos policiais também realizados em meio eletrônico, que vão subsidiar uma denúncia do Ministério Público
para a formação depois do processo judicial. Isso naqueles casos, para que nós possamos explicar, em que há um crime cometido dentro do estabelecimento penitenciário, é isso? Essa é a preocupação ou para todo tipo de processo criminal? Para todo, porque para virtualizar o processo, que é composto pelo inquérito, é importante que o inquérito também seja virtualizado. Então, na Secretaria da Segurança Pública, o nosso secretário o Dr. Malman, tem uma preocupação muito grande na integração entre as instituições e, como o Ronei comentou, existe a Proceros facilita esse intercâmbio de informações e temos que fazer, o Estado com dificuldades financeiras que são sabidas, temos que buscar soluções com agilidade e buscando economicidade dentro dos processos. Então, nesse sentido, a SUSEP entra na fase já da execução penal, mas também existem as prisões de caráter temporário, que também já estariam na primeira etapa ainda já haveria preocupação com isto também? Com isso. Antes de iniciar o processo criminal, começarmos a pensar numa virtualização? Nós temos o que, Maria Cláudia? Nós temos no Judiciário uma preocupação desde 2003, nós formamos um grupo de trabalho, eu sou juiz corregedor desde 2004 e já peguei esse bonde andando aí. Nós começamos a fazer a integração do ponto de vista da informática, entre Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, Ministério Público e Poder Judiciário. Porque cada um com seu sistema de informática e cada um sendo uma ilha, não conversando um com o outro. O que nós temos a possibilidade, o que nós estamos tramitando e fazendo nesse sentido? Por exemplo, o inquérito policial, na medida em que aquele inquérito chega em juízo, não haveria necessidade, por exemplo, já um primeiro passo, do distribuidor lá do foro digitar o número daquele inquérito. Ele só, uma leitura... leitura ótica, né? Leitura ótica, né? Já faria a leitura, aquilo já ingressaria no sistema com todos os dados que a própria delegacia de polícia já nos fornece. Né? Então, nós estamos aprimorando esse sistema para o quê? Para que não haja um retrabalho, porque hoje é isso que a gente está fazendo, é um retrabalho. O delegado de polícia faz um trabalho, a brigada militar, né? No judiciário se faz outro, absolutamente estanque. Então, nós temos que racionalizar esse tipo de trabalho, colocando, por exemplo, um número único. Aquele inquérito inicia com um número e ele vai para o Poder Judiciário com aquele mesmo número, sobe como recurso com o mesmo número, eu vou ter possibilidade de, enquanto cidadão, saber que o inquérito número X é aquele do fulano contra fulano. Eu consigo fazer essa identificação de forma mais clara. Mais clara, mais rápida, com economia de tempo e trabalho para todos. Para que ninguém precise estar refazendo é irracional isso aí. Né? Nós, com a tecnologia de informática que temos hoje, não podemos nos dar a esse luxo aí de estar fazendo esse retrabalho com um gasto ainda, sobretudo, grande aí para o poder público. E esse prêmio representa o que, então, agora, tanto para a Procergs, para o Judiciário, para a SUSEP? É algo que realmente veio em momento certo para confirmar uma iniciativa? Eu diria que o prêmio, o bom dele é merecê-lo, né? Ganhá-lo é só uma consequência. Eu acho que a SUSEP e o Tribunal de Justiça, enfim, o Poder Judiciário, fizeram por merecer ao darem o passo da integração e terem a ousadia de propor mudanças culturais, como foi bem colocado. No fundo, são as pessoas que precisam acreditar nisso. Com relação ao segundo passo que vai ser dado, esse prêmio ele também gera a confiança de que a forma como tem se progredido e o Poder Judiciário tem sido um grande ícone da informatização em N aspectos. A gente vê na certificação digital agora uma confiança muito grande que a gente pode ter chego ao ponto efetivamente da desmaterialização do fim do papel. Porque até então, em algum ponto, tu tinhas que ter um documento assinado e essa assinatura, ela para ser realmente considerada válida, ela precisava ser, digamos assim, reconhecida dentro de um contexto que é um contexto mais cartorial. Com o advento da assinatura digital, da certificação digital, nós vamos poder, então, dar o mesmo grau de segurança, o mesmo grau de autenticidade para um documento eletrônico. E isso faz com que, efetivamente, o poder público possa passar a se apropriar da tecnologia da informação no mesmo nível do que o poder, digamos assim, do que a sociedade de um modo geral, do que o mundo privado, que podia simplesmente por eficiência se apropriar. Mas o poder público ele é extremamente formal, então para isso nós precisamos muito da segurança que a certificação digital ela nos traz. E também lembrando que nós não estamos falando só de eficiência, também de eficiência, mas transparência. A tecnologia da informação traz a possibilidade de nós multiplicarmos a transparência, aquele processo que não está mais na mesa da funcionária, que está na caixa de entrada dela, ele pode também estar disponível
para outros órgãos, corregedorias, enfim, a própria sociedade civil organizada. Permitir uma fiscalização do trabalho este. Então, eu posso saber quantos dias um processo parou em cada uma das suas áreas e poder dizer aqui eu tenho eficiência, aqui eu tenho menos eficiência. O meu processo como cidadão, eu posso dizer ele parou na mesa tal, desde quando, qual é o prazo que está previsto. Essa transparência, o poder público também, eu diria que é um dos grandes motes dos processos de governo eletrônico, né? E esse prêmio vem a justificar que a gente persiga esse caminho ainda mais. Para nós terminarmos, Luciana, 1 minuto, em que medida esse primeiro passo representa a possibilidade de uma virtualização que seja estendida a todos os processos judiciais no Rio Grande do Sul? Na área da execução criminal é efetivamente assim o marco, né, que nós temos nesse sentido. Quanto aos processos cíveis em geral, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, assim como todos os tribunais de justiça, se associou à iniciativa do CNJ, que está padronizando, né, e está implantando em todo o país um modelo padrão, né? E nós procuramos seguir esse padrão. Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, exatamente. O CNJ está fazendo esse trabalho e nós vamos iniciar um piloto no Juizado Especial Civil da Escola da Magistratura, né, com um processo virtual dentro do JEC, né, como um primeiro passo, para depois ser estendido às varas cíveis de Porto Alegre. Muito bem. Estamos de parabéns, né, com a iniciativa. O Rio Grande do Sul só ganha com isso. E tivemos hoje aqui conosco Luciano Lozecan, Ronei Ferrigolo e Fábio Heinen. Convidamos todos para um próximo Sala de Audiência.